Fala, galera! Essa lista aqui é uma das mais pedidas por vocês e será o nosso especial de 500 mil inscritos. Os 5 filmes mais perturbadores de todos os tempos, na minha opinião. Longas-metragens que foram difíceis de digerir por oferecer experiências incômodas, sufocantes e até nauseantes em alguns casos. Vem comigo que está começando o Horror Pede. Fã de cinema extremo desde sempre, eu já vi muitas produções perturbadoras e mesmo com todo o meu traquejo, alguns desses filmes conseguiram furar minha casca grossa e ficaram impregnados em mim por algum motivo. Vez por outra eu lembro deles e quase nunca é por um motivo agradável. O mais incrível de tudo é que esses longas-metragens não são obras desprezíveis, pelo contrário, representam alguns dos trabalhos mais importantes e corajosos que o cinema já produziu. Inaugurando o ranking na 5ª colocação, The Girl Next Door, A Garota da Casa ao Lado, de 2007. Adaptação do livro homônimo de Jack Ketchum, publicado em 1989, o filme reconta de forma ficcionalizada um dos crimes mais chocantes já ocorridos nos Estados Unidos, o sequestro, tortura e assassinato da adolescente Sylvia Likens em 1965, no estado de Indiana. A história acompanha 2 irmãs enviadas para viver com uma tutora instável, onde uma delas passa a sofrer uma escalada de abusos físicos e psicológicos perpetrados justamente por essa mulher, que é quem devia mais protegê-la. A tutora, olha só, chega ao ponto de incitar outras crianças a também abusar da pobre menina. A narrativa expõe não só a violência brutal sofrida pela jovem, mas também a falência moral de toda uma comunidade que sabe dos abusos, mas nada faz para intervir. Essa abordagem torna o filme ainda mais perturbador, pois o horror não vem de elementos sobrenaturais, mas da banalização da crueldade dentro de um ambiente doméstico aparentemente comum. A obra mostra como o sofrimento da vítima se torna um espetáculo macabro para todos aqueles ao seu redor, refletindo sobre temas como abuso de poder, manipulação psicológica e a facilidade com que a violência pode se normalizar dentro de um grupo. Naquele mesmo ano de 2007, o caso da Sylvia Likens inspirou outra adaptação, An American Crime, um crime americano, estrelado por Elliot Page, que naquela época ainda assinava como Ellen Page, obra que adota uma abordagem mais próxima do drama criminal e reconstrói os acontecimentos com maior fidelidade histórica. O livro do Jack Ketchum foi relançado há alguns anos aqui no Brasil, publicado pela Dark Side Books. E embora as adaptações cinematográficas sejam barra pesada, o livro consegue ser muito pior. Em 4º lugar, Requiem for a Dream, Requiem para um Sonho, lançado em 2000 e dirigido por Darren Aronofsky. A história acompanha 4 personagens em Nova York, cujos sonhos são lentamente destruídos pelo vício. Harry, sua namorada Marion e o amigo Tyrone se envolvem com heroína enquanto tentam enriquecer vendendo drogas. Já por sua vez, Sarah Goldfarb, a mãe do Harry, desenvolve uma dependência devastadora de anfetaminas após começar uma dieta obsessiva para emagrecer no intuito de participar de um programa de televisão. O que começa como uma busca por felicidade, sucesso ou reconhecimento se transforma em uma descida brutal rumo à degradação física e psicológica. Na ocasião do seu lançamento nos Estados Unidos, Requiem for a Dream recebeu uma classificação extremamente restritiva por conta de suas imagens explícitas de consumo de drogas, sexualidade e deterioração humana, o que dificultou sua distribuição comercial. Nos cinemas onde conseguiu ser exibido, as plateias reagiram com choque,
A montagem frenética, o uso agressivo da trilha sonora e o final devastador fosse considerado por muitos espectadores quase insuportável. Mas é justamente aí que reside a força do longa-metragem. Ele não romantiza o vício, nem oferece redenção fácil. Em vez disso, mostra como diferentes tipos de dependência, drogas, medicamentos, fama ou validação social podem corroer sonhos e identidades. Ao associar o vício à própria lógica do American Way of Life, o filme sugere que o problema não está apenas nos indivíduos, mas também em um sistema social que vende ilusões de sucesso enquanto empurra pessoas vulneráveis para a autodestruição. Chegando em terceiro, uma obra que eu cogitei várias vezes levá-la para o quadro dos perturbadores, mas isso nunca aconteceu. The Day After, O Dia Seguinte, longa-metragem feito para TV, bancado pela rede ABC americana, que ao ser exibido originalmente em 1983, se tornou um dos eventos mais impactantes da história da televisão. A trama acompanha alguns moradores do estado do Kansas, enquanto tensões entre Estados Unidos e União Soviética escalam até uma guerra nuclear em larga escala. O filme mostra não apenas o momento dos ataques, mas principalmente o colapso social, os efeitos da radiação e a lenta deterioração da vida humana nos dias seguintes ao conflito, adotando um tom quase documental para retratar o apocalipse nuclear. Estima-se que mais de 100 milhões de norte-americanos assistiram ao telefilme na noite da estreia, um número impressionante, considerando que a população do país naquela época era pouco mais de 230 milhões. A repercussão foi imediata. Emissoras abriram linhas telefônicas para espectadores abalados, especialistas participaram de debates ao vivo após a transmissão e o filme dominou o noticiário por muitas semanas. Aqui no Brasil, não foi diferente, guardadas as devidas proporções. Eu tinha 8, 9 anos quando o Dia Seguinte passou pela primeira vez na Rede Globo. E no dia seguinte à exibição, guerra nuclear era o assunto na escola, comentado entre nós alunos e professores. The Day After se tornou um fenômeno cultural. O contexto da Guerra Fria que a gente vivia, numa escala menor que os americanos, mas isso também era percebido aqui no Brasil, intensificou o impacto psicológico da obra, já que todo mundo temia que um confronto nuclear entre as superpotências pudesse acontecer a qualquer momento. Mesmo décadas depois, The Day After continua sendo lembrado como uma das representações mais perturbadoras do Holocausto nuclear. O peso dramático vem justamente da sua abordagem realista. Em vez de panfletarismo ou espetáculo, a obra mostra sofrimento, desespero e a completa desintegração da sociedade. Os efeitos visuais, que misturam montagens e cenas de arquivos reais, continuam arrepiantes, apesar do filme ter mais de 40 anos. Nos dias de hoje, onde tensões nucleares voltaram a fazer parte da geopolítica, O Dia Seguinte se mostra não só atualíssimo, como também um lembrete inquietante sobre o perigo das armas nucleares. Meu canal foi precursor em trazer os filmes do Mariandora para o grande público. Mas isso, sinceramente, não sei se é motivo para orgulho. E embora a sua prima-donna no quesito repulsa, grotesco, depravação, seja Melancholy der Engel, Carcinoma, de 2014, me incomodou muito mais. O longa-metragem acompanha um homem diagnosticado com câncer terminal que decide registrar os últimos dias de sua vida de forma crua e absolutamente desprovida de filtros. O que poderia ser apenas um drama sobre doença e finitude se transforma em algo muito mais perturbador, uma obra que mistura niilismo, sordidez e uma estética quase documental, criando uma sensação constante de invasão de intimidade e do sofrimento humano. O impacto de Carcinoma vem tanto do tema quanto da forma como ele é apresentado. Mariandora é conhecido por explorar o extremo da experiência humana e
costuma trafegar na fronteira entre o cinema e o teste de resistência para o espectador. E aqui não é diferente. A degradação física do protagonista é mostrada de maneira explícita e insistente, com cenas que exploram secreções, feridas, vômitos e outros elementos corporais que muitos filmes evitariam mostrar. Esse compromisso radical com o realismo transforma várias sequências em momentos genuinamente difíceis de assistir. Não se trata apenas de choque gratuito, mas de uma tentativa deliberada de confrontar o espectador com a materialidade da morte, algo que o cinema convencional costuma esconder atrás de metáforas ou cortes elegantes. Para alguns, o longa-metragem pode parecer um exercício de exploração grotesca que ultrapassa qualquer limite ético. E essa leitura não está errada, não está equivocada. Mas eu enxergo mais em Carcinoma uma experiência brutalmente honesta sobre a destruição do corpo e a inevitabilidade da morte. Independentemente da interpretação, o fato é que o filme deixa marcas profundas em quem se aventura a assisti-lo, não apenas pelas imagens perturbadoras, mas pela sensação incômoda de estar testemunhando algo que o cinema raramente tem coragem de mostrar. Por fim, o longa-metragem mais perturbador da minha lista, o grego Miss Violence, de 2013. De cara, o filme já começa com uma cena chocante. No dia do seu aniversário, uma garota de 11 anos se joga da varanda do apartamento da família. O que inicialmente parece um ato inexplicável, se transforma pouco a pouco em uma investigação sobre os segredos sombrios daquela casa. À medida que a narrativa avança, revela-se um ambiente dominado por abuso psicológico, violência e exploração sexual. A brutalidade do tema causou forte impacto em festivais e entre críticos. Ainda assim, o filme foi amplamente reconhecido artisticamente. No Festival de Veneza de 2013, o diretor Alexandros Avranas recebeu o Leão de Prata de melhor direção e o ator Themis Panou ganhou o prêmio de melhor ator por sua interpretação perturbadora do patriarca da família. O longa provocou debates intensos por abordar, sem suavizações, temas como incesto, violência doméstica e abuso infantil. Já vi Miss Violence 3 vezes e em todas as ocasiões a obra me deixou com um peso estranho, como se algo tivesse sido arrancado de mim após assistir. Mais do que um thriller psicológico, o longa-metragem funciona como uma alegoria sombria sobre estruturas autoritárias dentro da família e da própria sociedade. Muitos críticos interpretaram o filme como um reflexo da crise social e econômica vivida pela Grécia naquele período, sugerindo que a violência doméstica retratada ali simbolizasse um sistema baseado em dominação, silêncio e submissão. Beleza, talvez essa seja uma leitura plausível e provavelmente ela é mesmo, semelhante à de Serbian Film, que faz alusão às muitas guerras sofridas pela Sérvia e às consequências desses conflitos. No filme sérvio, por eu ter tido uma oportunidade de trocar uma ideia com o diretor, eu consigo fazer essa analogia geopolítica. Porém aqui, o aspecto humano, o jogo de poder que denuncia a violência intrafamiliar me pegou muito mais. De um jeito ou de outro, o resultado é um filme profundamente desconfortável, mas também essencial, um daqueles raros trabalhos que usam o horror cotidiano para revelar aquilo que muitas sociedades preferem esconder. E aí, gostou da lista? Você chegou a assistir aos vídeos da playlist de perturbadores que falam individualmente dos filmes citados aqui? Caso não tenha visto ainda ou se perdeu algum, os links estão na descrição. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!